O cara veio me vender energia solar e saiu me devendo 16 mil reais. Então, galera, olha que história interessante aí, chefe. Vou contar pro Cris, né, Pedro? Porque o Pedro sabe tudo da minha vida, ele sabe mais do que a minha mulher, né? Tava eu, né, com um problema aqui no estúdio, né? O problema que todo mundo tem de energia elétrica. E a nossa conta começou a vir muito alta, tá? Em função agora de ar-condicionado, de estúdio de foto, estúdio de vídeo, tudo que a gente tem aí. A gente pensou e, cara, vamos fazer uma instalação de energia solar. O que eu fiz? Entrei em contato com a empresa aqui da região, chamei o pessoal pra conversar, né? O orçamento veio, né? Cara, orçamento de 30 mil reais, 33 mil, uma coisa assim, para fazer o projeto de energia solar pro volume de energia que eu precisava. Não obstante o fosse, né? Eu acabei olhando, e como eu tenho esse costume, durante a conversa com o rapaz da energia solar, eu dei uma olhada em como tava a rede social, como tava o YouTube, enfim, tanto dele quanto rapidamente ali dos concorrentes, né? E eu transformei aquela reunião de venda, e eu juro pra vocês que eu não tinha pretensão de vender pra ele, tá? Não era a minha pretensão vender pra ele, e é isso que é o mais interessante que a gente vai conversar. Eu transformei aquela reunião de venda dele numa reunião de venda minha. E consegui vender para ele o meu serviço aqui. O pessoal sabe que eu tenho uma agência, a gente faz foto, a gente faz vídeo, a gente faz toda a parte de marketing e conteúdo também para os clientes. Que inclusive pode ser uma boa para você, fotógrafo, evoluir o seu negócio, próximo passo, mas isso é assunto para outro vídeo. E eu consegui transformar essa reunião de vendas que era dele numa reunião de vendas minha, né? Obviamente depois a gente marcou uma reunião para eu apresentar o trabalho e eu acabei fechando. E eu não só agora vou economizar o dinheiro da energia elétrica, né? Que obviamente pela geração da energia solar, mas também eu não vou fazer um investimento para pagar a energia solar, né? Então, e como quem tem empresa sabe, você que é fotógrafo, que é empresário, sabe que muitas vezes o seu funcionário ele não está 100% do tempo trabalhando, né? Existe uma carga ociosa de trabalho que a gente tem na empresa, né? A gente não tem... e a gente sempre prevê deixar o time, pelo menos você deveria, né? Deixar o time de produção com um pouco de folga para que você possa aumentar a base de clientes, né? Cara, sabe o que é o mágico disso? O mágico disso é a tal da mentalidade vendedora. E é isso que eu quero discutir com vocês aqui hoje no nosso Papo GoImage. Eu acredito que a competência mais importante que um empresário pode desenvolver é a venda. A venda é a principal competência em especial do pessoal da prestação de serviço, tá? A principal competência que o empresário pode desenvolver é a venda. Porque a gente tem que vender não só para o cliente, a gente tem que vender muitas vezes para o funcionário, vender uma ideia, a gente tem que vender em casa uma situação, uma vivência para a mulher, a gente tem uma série de situações que a gente precisa vender. Como a gente pode fazer para desenvolver, é isso que eu quero trazer para o fotógrafo nesse papo, a mentalidade vendedora no fotógrafo, cara? O que vocês pensam disso? Cris, tu te acha um vendedor? Vou te confessar que sim, acho. Acho que eu tenho que, principalmente, claro, como eu trabalhei bastante tempo também na área comercial, agora estou um pouco mais à frente do marketing, né? E também me envolvi um pouco com a transformação digital da GoImage para se transformar num ecossistema. Falando em ecossistema, quero lembrar, né? Para o nosso amigo fotógrafo e fotógrafa que nós temos o GoImage Prime, que para quem não sabe é um pacote de benefícios que a GoImage oferece, né? Onde tem cashback, onde tem frete grátis, mostruário, imagens no Gallery, enfim, tem aulas do Academy, tem muita coisa legal. Então, faça parte da nossa comunidade Prime e tenha inúmeros benefícios. Não podia perder esse gancho, sabe, Vanessa? Porque agora eu tô aprendendo. Tu segura aí, porque nós estávamos falando em comercial e eu já parei para vender o GoImage Prime, porque é isso que a gente precisa fazer. Bom, mas aí, como eu tava falando, sim, me considero um vendedor, porque assim, cara, não há outra alternativa para quem tem uma empresa que não tenha que defender uma ideia, que não tenha que, eu digo convencer, mas assim, influenciar as pessoas, cara, para aqueles teus objetivos. Então, assim, se tu conseguir entender, sempre vai surgir alguma oportunidade de negócio. Para isso precisa se expor, para isso precisa ter uma mentalidade de empresário. Então, sim, talvez não com tanta técnica, obviamente que tem gente que estuda mais e tem muito mais técnica, já tem uma veia comercial mais latente, mas sem dúvida nenhuma, quem está à frente de qualquer negócio que seja,
vai precisar vender. Porque senão, cara, não... Parece que a roda não anda, parece que tá faltando molho, tu entendeu? Sabe que pra mim, eu vou falar um negócio polêmico. É Eduardo Vanassi, não Goimbas que está falando, tá? Pra mim, a função mais importante da empresa é a venda. Olha o que eu vou falar pra você. A sua fotografia não é mais importante que a venda. O seu amor pela foto, o seu... Como que o pessoal gosta de falar, uma papagaiada aí? O seu propósito, tudo que você tá falando, vem em segundo lugar. Sabe por quê? E é isso que o fotógrafo tem que entender, cara. Esquece essa mentalidade de brasileiro, de que é feio vender, de que é feio ganhar dinheiro, cara. Por quê? Porque a partir do momento, eu quero que você pense na sua casa aí, se 90% das crises que você teve como casal não foi em função de dinheiro. Todo mundo fala, não, o dinheiro não pode ser... Não, é óbvio que não pode ser só dinheiro, mas a maior parte das pessoas acaba, em função de pensar não pode ser só dinheiro, acaba criando a desculpa perfeita para não pensar em dinheiro. Então vocês, enquanto casal em casa, isso vale para casa também, devem sim falar de dinheiro. Falar como é que tá a situação, quanto é que tá ganhando, tá sobrando, não tá? Depende, obviamente, do regime de cada um, né? Se tá em comunhão ou separação de bens. Mesmo quem quer casar em separação de bens tem que dar um suporte. Cara, como tá a situação? Porque é isso que um casal faz. Por quê? Porque quem não se preocupa com o dinheiro vira refém dele. E Pedro, eu considero o Pedro é um vendedor recalcado. Sabe por quê, Cris? Porque o Pedro é o seguinte, cara, ele vende bem, entendeu? Ele vende bem. Ele é um cara que vende bem. Mas ele vira e mexe, ele esquece disso. E aí, quando ele olha pros números dele e ele fica decepcionado, ele vê que gente com um trabalho muito pior do que o dele tá vendendo mais, ele diz, cara, o que tá acontecendo? Vou botar a mão na venda. Daí acontece o que aconteceu essa semana, que em 3 dias ele vendeu 15 mil. Então, o que acontece? Realmente, até para dar como exemplo, teve um momento grande da minha empresa, que eu estava preocupado em outras coisas, que eu esqueci da venda e deleguei a venda. E a venda começou começou a não performar muito bem, e eu demorei para notar isso, mas não a venda no geral, porque aumentou o volume, né? Pensa comigo, aumentou o volume, aumentou o faturamento, mas eu não tinha percebido, e acho que isso é mais difícil de perceber, o potencial de cada atendimento tinha diminuído por conta disso. Até que eu peguei e voltei a fazer isso, e cara, foi o que eu falei ontem no Fotologia pro Eduardo, em 3 vendas, eu dobrei o faturamento do mês, assim, em um dia, em 3 vendas, sabe? De coisas que não eram para vender tanto, como vinha, né? E isso é uma coisa que, cara, eu acho que o fotógrafo, ele tem que ser o cara que melhor, e geralmente ele é, né? O cara que melhor sabe vender dentro da empresa dele, né? E obviamente, geralmente ele é porque ele começa fazendo isso lá no início, né? Tinha uma época que eu fazia tudo. Mas o que mais me deixa tenso com essa parada da venda, e eu vejo fotógrafos, e o que o Duda falou lá no começo, de qualquer profissional liberal, é o cara que não enxerga isso o tempo todo, como a venda como uma oportunidade, não na hora que tem alguém no WhatsApp dele, mas o tempo todo, cara. Vou dar um exemplo, tá? Daí eu já vi vários fotógrafos assim, e se fizer diferente, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu fui no psicólogo e a secretária me falou assim, funciona, eu tinha ido, voltei a fazer e tal, não sei o que, é tanto por consulta. Daí eu falei com ela, tá, mas eu queria fechar mais algumas consultas, assim, queria fechar um pacote, assim, e tal, independente do valor e tal, se tem otimização de preço ou não, assim, eu sempre deixo muito claro, assim, sabe, não quero achacar ninguém, assim, mas, eu quero, não, mas vem aqui que a gente vê, mas se quiser já depositar a primeira consulta, eu tive que insistir, não, eu quero 8, quero 10 consultas, até que ela aceitou, falou já começa por aí, é um negócio que, não, quer 10? Beleza, sai tanto, na hora, para cliente não se diz não, se diz o preço, né? Terminei o ciclo de 8 consultas e falei pro psicólogo, cara, eu vou pular uma semana e vou pegar mais 8. Até agora eu não voltei, porque ninguém entrou em contato comigo. Cara... Sacou? Tipo assim, eu dei na mão dele a oportunidade de, sei lá, R$1.500, R$1.600, assim, ó, tá aí, ó, só me chamar. Até agora ninguém me chamou, veio o Natal, eu tenho que voltar, obviamente, é claro que eu tenho que voltar pra terapia, né, dá pra ver na minha cara, né, mas... É óbvio, né? É óbvio que eu tenho que voltar, daí veio a correria do Natal, eu não voltei, e ninguém me chamou, velho. A secretária sabia que eu queria um pacote de 8 meses, de 8 consultas. O psicólogo sabia que eu queria um pacote de 8 consultas. E ninguém. E isso que eu quero que a galera entenda. Todo tempo alguém dá um micro sinal que precisa do teu serviço. Às vezes mais evidente, às vezes nem tanto.
sabe? Pra todo mundo que me pergunta se eu sou fotógrafo e eu falo, como é que é ter fotógrafo e tal, eu já começo a pensar, cara, o que esse cara precisa que eu posso dar pra ele? Sei lá, é um retrato corporativo, fala dele. É um retrato corporativo, a esposa dele tá grávida, ele tem filho. Cara, eu já começo tudo que eu... A partir daquele momento, tudo que eu falo sobre a minha profissão de fotógrafo tem a ver com a necessidade que ele pode ter com o meu produto. Se ele vai casar, se ele tem filho, alguma coisa nesse sentido. É aquele bom e velho ver uma gestante no mercado e perguntar se ela já fez as fotos dela, sabe? Eu marquei muito ensaio, assim. Nossa, como eu marquei ensaio, assim. Só que é o seguinte, ó, like a gente não pede. Like a gente conquista. Mas eu, no caso, como eu tô aqui pra isso, tô sendo pago pra isso, eu imploro, deixa o like, começa a seguir a gente aqui no canal, a gente precisa fazer o canal da GoImage crescer. Olha o nível do conteúdo que a gente tá te entregando, não te custa nada, é de graça. Deixa o like, te inscreve no canal. Tem uma pergunta. Quero perguntar pra você o seguinte. O que eu escuto? Eu adoro fazer foto. Pô, mas a parte da... Tem duas coisas que o fotógrafo... Eu acho que ele... E as duas eu acho que são as mais importantes. Eu concordo contigo, Vanassi, mesmo sendo um assunto polêmico, aquela história toda. Eu acho que respeito todas as áreas da empresa aqui, mesmo, de verdade, porque realmente é uma engrenagem. Mas assim, sem a venda nada acontece, né? E se a gente parar para avaliar, todos os grandes empresários ou empresas que performam muito, elas têm uma veia comercial, uma mentalidade comercial muito ativa. E a outra, cuidam muito do caixa. O caixa da empresa também é uma coisa assim que é muito importante, porque, gente, eu conheço pessoas, tá? Tu ia fazer um gancho, né, Eduardo? Não, mas eu falo do caixa, fazer um gancho agora. Venda é vaidade, lucro é sanidade, mas, meu amigo, o caixa é o rei, é o cara que manda. O que interessa é isso que o fotógrafo não entende. É o que tá no banco, meu filho, é o caixa, é o caixa. O caixa é o rei da porra toda, é ele quem manda, A venda é só vaidade. O cara pode chegar pra mim aqui e dizer, não, porque eu vendi. O fotógrafo, ele chega lá com um topete desse tamanho, né? Porque eu vendi 490 mil reais em casamentos em janeiro e fevereiro. E o caixa? Cadê o caixa? O que você tá fazendo com o dinheiro? Né? Então isso é pra você pensar. Mas pode continuar, Cris, desculpa. Sim, e o caixa, ele é extremamente importante. Inclusive, com um caixa adequado, você vende mais. Porque... se tu tiver sempre tapando furo e aquela... tá matando, tipo assim, vendendo almoço para comer a janta, aquela história toda, tu não consegue nem estruturar um planejamento comercial para que tu não vai conseguir investir num ads, tu não vai conseguir patrocinar nada, tu não... Sabe? Tipo, tudo vai ser muito contado. E isso também dificulta a prospecção e dificulta a venda. Então, o que eu vejo, assim, que a maioria dos nossos... Não a maioria, né? Mas, assim, alguns dos nossos clientes têm esses dois pontos assim que podem melhorar, aonde a foto ela é muito boa, mas a venda ela é deficitária e o caixa também. Mas aí o que eu queria perguntar para ambos, que são vendedores, como é que a gente consegue ter uma mentalidade vendedora? O que a gente precisa, quais são os primeiros passos para a gente ter uma mentalidade vendedora? Uma empresa com uma mentalidade vendedora. Porque daí o fotógrafo diz, mas é que eu não nasci para venda. Mas venda é método, é estudo. Então, tipo, mas... como é que a gente constrói essa mentalidade? Cara, eu vou falar pra vocês que é o seguinte, a primeira coisa pra você ter uma mentalidade vendedora é você entender qual o tamanho da tua ambição. Qual o tamanho da tua ambição? Eu acho que o que move o vendedor, o que faz o cara vender é a ambição, certo? Ser ambicioso é diferente de ser... ganancioso. Ganancioso, exatamente. Ganancioso é uma coisa, você faz tudo, passa por cima de todo mundo para chegar nos seus objetivos. Ser ambicioso é você ter objetivos tão fortes que te movem, entendeu? Você vai levantar às 6 em vez das 7 porque você é ambicioso, porque você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem alguma coisa pelo qual correr atrás. Se você não for ambicioso, muito provavelmente você não será um bom vendedor. Alguma coisa está faltando na sua vida. Você precisa ter ambição. Você precisa não estar feliz com o lugar que você está. Esse para mim, é o principal ponto para criar a mentalidade vendedora, certo? Ser ambicioso. Primeiro ponto. Depois que eu entendo o tamanho da minha ambição, né? Que não pode virar loucura. Isso é outro ponto também, que é o que aconteceu com meu pai, enfim, daí é uma outra concepção, né? Que é trabalhar até morrer, sem perceber que poderia ter... sem perceber que já chegou lá, né? Depois que você entender o tamanho da sua ambição, pra mim, o próximo passo é você entender o seguinte, você aprender que a ação cura o medo. A ação cura o medo. Gente,
você olhar pra nós aqui, né? Principalmente eu e o Pedro aqui, você vai ver que a beleza nunca foi o nosso forte, né? Não, eu posso me incluir nisso, fica tranquilo. Os três aqui não... E mesmo assim, a gente achou alguém que nos atura, né? Pra achar essa pessoa que nos atura, a gente não pode ter medo, né? Medo... Na realidade, a gente... vamos lá, pensa em você quando era novo, tava na festinha, aquela, você olhava pra menina. Irmão, o medo você tem, mas você vai ter que aprender a lidar com esse medo, a trabalhar esse medo e o que faz o medo ficar cada vez menor. É o quanto você se prepara, é o quanto você está preparado, é o quanto você confia na sua fotografia. Quanto mais você estudar fotografia, quanto mais você fotografar, quanto mais você se municiar de conhecimento técnico, menor vai ser o medo que você vai ter na hora de abordar alguém para oferecer o seu trabalho. Vai sumir o medo? Não, nunca vai sumir. O medo não some. Nunca some. Tu acha que eu não sinto medo quando eu vou falar com um médico, o cara tem a clínica, fatura 1 milhão e pouco por mês? Cara, eu tenho medo. Mas à medida que eu vou melhorando a qualidade da fotografia aqui da agência, melhorando a qualidade dos vídeos, contratando mais gente, aumentando a estrutura, eu vou ficando cada vez mais confiante para fazer uma venda. Então, eu acho que para desenvolver mentalidade vendedora, você primeiro ser ambicioso. Cara, eu quero chegar lá. Segundo, você entender que tem medo e ter ação para curar esse medo. Faz com o que você tem, faz do jeito que dá. Mas você só vai ficar tranquilo em fazer do jeito que dá se você tiver aquela mentalidade de estar sempre melhorando. Eu acho que, para mim, é assim que se desenvolve uma mentalidade vendedora. E às vezes também fazer o que a gente falou ontem, né, Vanassi? A gente falou... Tu já ouviu falar do método FCA, Pedro? Não. Não? Não. Método, cara, que foi desenvolvido ultimamente e foi estudado em Harvard, cara. FCA, feijão com arroz. Aí. Negão, pensa comigo, cara. Muitas vezes, olha só, por que eu tô falando dessa questão do FCA, tá? Mas, não, falando agora bem sério, tem um método, tá? FCA, que é fato, causa e ação. Isso é uma coisa pra dar feedback, tu tem uma meta, o que não aconteceu, tá? Qual que foi o fato, qual foi a causa, qual que é a ação, quais que são os próximos passos. Mas fazendo uma analogia mais simples, FCA, feijão com arroz, cara, fazer o básico e fazer ele bem feito, né? Então, por exemplo, por que eu tô falando isso? A Bruna, por exemplo, a Bruna Isoton, nossa cliente queridíssima, lá de Serafina Correia, cara, ela vende demais, cara. Serafina Correia é, cara, metade de Tramandaí. É um bairro de Bento. Deve ter o quê? Cara, 40 mil habitantes? Não, eu acho que não tem, cara. Eu acho que deve ter na casa de uns 25 mil habitantes, cara. E um dia eu cheguei lá, eu sempre conto essa história, um dia eu cheguei lá mais próximo do final do ano para fazer uma visita de agradecimento, né? Cara, eu juro, cara, ela tava editando atrás dos nossos álbuns. Tinha uma pilha de álbuns. E a gente chegou no estúdio, cara, e aí... Aí é bonito, aí dá um orgulho, né? Aí é bonito, né? Não, o Rafa tava junto comigo. Foi sensacional, porque, cara, e ela tem uma performance incrível. Ela já chegou dizendo, gurizada, é o seguinte, tá? Tô aqui atucanada, então assim, fala o que precisa aí e vai embora. Tem que ser rápido. Aí, num outro momento, tem que ser rápido. E tá certo. A gente foi lá... Esse é o tipo de gente que funciona, meu amigo. Cara, ele funciona. A bicha é muito boa. E aí, o que aconteceu? Eu disse, Bruna, tá, mas assim, cara, como é que tu faz pra vender tantos álbuns assim? Não, eu ofereço. Tá, e o que mais? Não, eu ofereço. Eu digo assim, esse aqui é o melhor álbum, eu vou te entregar assim, custa tanto, tarará. Acabou. Ela oferece, cara, ela tem bons mostruários, ela tem o básico bem feito. Ela não tem nenhuma metodologia, ela oferece. Simplesmente ela vai atrás dos clientes. Ou o cliente que já está ali, ela oferece as coisas, os produtos, serviços extras. E fatura muito ela e uma assistente. Então, assim, esse é um exemplo. Até já teve aqui no Café de Ideias, teve... Então ela faz o FCA, o feijão com arroz, cara. É nesse ponto que eu queria chegar, cara, porque eu sou um cara que eu sempre bato nessa tecla e não existe aptidão ou dom. Dom, principalmente, eu odeio essa palavra, cara, porque o dom tira o mérito de quem estuda. Falar dom, tá ligado? Eu acho que tudo que tu vai fazer são técnicas e métodos que tu aplica, tu estuda e aplica. Tanto na fotografia, quanto principalmente na venda. Cara, venda acho que é uma das habilidades mais antigas da história da humanidade, cara. Ninguém vai inventar algo novo hoje pra vender. É só estudar, velho. Eu não tenho dom pra venda. Estuda.
sabe? Estuda aquilo. O cara, pra melhorar a fotografia dele, ele não tem que estudar? A gente viu aquela aula lá de composição. Tem dom naquilo lá? Não tem, cara. É técnica e método aplicado. Daqui a pouco o dom é gostar de estudar, sabe? Mas pra venda é a mesma coisa. Não precisa, o fotógrafo principalmente, tá? Não precisa inventar a roda pra vender um casamento, um ensaio gestante. Todas as técnicas já estão aí, sabe? Todas as técnicas já estão, estuda isso, percebe quais são as técnicas, vê quais se aplicam no teu negócio, aplica elas, repete várias vezes que tu vai virar um vendedor. Olha o dom chegando, olha o dom aparecendo, quando tu estuda igual um doente venda, sabe? Então, pro cara que acha que não tem aptidão, é isso, esse é o caminho, sabe? Porque daí tu pega a galera que se acha inferior porque não tem a mão divina tocando a mente delas pela venda e mostra pros caras, ó, só um pouquinho, esse é o caminho, tem como, né? E mesmo e tira os caras que são bons vendedores de cima de um altar que parece que alguma coisa tocou o ombro deles e eles do nada nasceram com a aptidão da venda. Não, cara, aqueles caras estudaram pra caramba, velho. Pode ver. Toda atividade envolve estudo e especialização. Toda atividade envolve tu adquirir conhecimento de alguém que é melhor que tu naquilo. Tudo. Cris que entende de música e tal, não é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Tudo envolve técnica e método. Tudo, absolutamente tudo. O Vanassi que luta. Tudo envolve técnica e método, sabe? Linkado à vontade. E a vontade, ela vem da ambição, cara. Se não tiver ambição, eu acho que a melhor coisa pra motivar o cara é a ambição. Boleto motiva? Motiva. Boleto motiva, ou se motiva, né? Tá com os boletos atrasados, tá? Só que o que acontece? O boleto, ele te motiva por um tempo. Acho que tu fica, às vezes, 1 ano, 2 anos, correndo atrás de conta, pagando e tal, tu consegue. Mas aquilo acaba te desgastando, porque tu sente que tu não tá correndo atrás de um sonho, tu sente que tu só tá apagando incêndio. Acho que o ideal é o cara ter esse sonho. Gente, obviamente, né, isso é como a gente vê essa situação, como a gente percebe a história das vendas. Eu quero saber o que você acha. Precisamos entender, precisamos saber como você vê, de que maneira você enxerga, porque a gente quer comentário, e aí em cima do que você comentar, a gente vai fazer os novos vídeos. Então, dúvida, escreve aí que a gente responde. Tem mais 2 vídeos relacionados que devem estar aparecendo aí na tela, muito bem escolhidos, por sinal, tenho certeza. E eu vou ficar aqui me enrolando um pouco até você clicar em um desses vídeos. A gente se vê no próximo. Valeu, falou. Valeu, galera!